Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quarta-feira, e um dia de comentar várias notícias que estão quentinhas, estão fresquinhas e saíram logo nessa manhã. E a gente já vai contar para vocês quais são, mas tem Trump, tem Lula, tem também o fechamento da Bolsa, que no último minuto ali, nos 45 minutos do segundo tempo, o Brasil marcou gol. Também teve gol ali de virada, mas não só isso, a nossa Ibovespa conseguiu diminuir a diferença ou aquela queda do mês de março que a gente vinha acompanhando no último dia do mês, que parece que durou um ano, pelo menos aqui para a gente. Vamos falar de todos esses assuntos, então já vamos passar pelos nossos destaques do dia para entender o que deve movimentar e ficar no radar durante essa manhã e que deve mexer aí com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Ibovespa salta com alívio externo e fluxo estrangeiro, mas encerra março em queda. Apesar da queda, mesmo em queda, a queda foi muito menor do que vinha acumulando ao longo do tempo. Isso é assunto para daqui a pouquinho, a gente vai falar desse fechamento de março. Fechamento do trimestre, que foi o melhor em anos. Vamos entender essa movimentação na Bolsa durante o primeiro trimestre do ano e esse fechamento de março mais negativo no finzinho do mês, ou no finzinho do trimestre. Um mês que acabou diminuindo um pouco esse salto, mas ainda assim um trimestre histórico para o Ibovespa. Mas vamos seguindo aqui pelos nossos destaques, porque documentos do TCU indicam que o BRB sabia dos riscos do Banco Master. E aqui um ponto importante, Parece que todo mundo sabia. Quando a gente olha, as notícias, as investigações, Cláudio Castro foi avisado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro sobre os títulos do Master e a Rio Prev. O que ele continuou fazendo? Comprando os títulos. Depois de sangrar, como a gente falou ontem, bilhões ali em dinheiro, o BRB sabia, sim, porque comprou carteira de crédito, mesmo falando que foi na camaradagem, a gente não checou. Depois de sangrar tudo isso, ainda queria comprar o banco. E assim, você vai comprar um banco sem analisar o balanço com ali mais detalhes? Como é que isso funciona? Compra o banco por um valor que precisava. Então a gente vai falar, não tem como a pessoa não saber. E os documentos estão provando isso mais uma vez. Não tem como todo mundo estar ali de olhos fechados para o que estava acontecendo, porque qualquer pessoa que olhasse um pouco mais atentamente para os balanços, para os documentos do Banco Master, saberia que ali tinha alguma coisa errada e não foi por falta de aviso, porque também teve aviso no Banco Central durante a gestão de Campos Neto. Então parece que todo mundo foi alertado, mas as pessoas preferiram apertar o botão da soneca e ignorar o assunto, porque a gente comenta daqui a pouquinho sobre esse assunto também com vocês, mas não para por aí, porque o Trump falou nessa manhã, postou na sua Truth Social um monte de coisas, até porque ia ter pronunciamento depois de Donald Trump, então isso deve mexer com os mercados, deve ficar no radar, mas Trump diz que Irã propôs cessar-fogo, mas condiciona a abertura do Estreito de Hormuz. A gente vai entender também o que ele falou sobre isso e quais imposições ele está fazendo para o cessar-fogo, que segundo ele foi pedido pelo novo regime iraniano. Mas seguindo aqui também tem falas do presidente Lula em relação ao diesel. Lula diz que há gente mau caráter elevando o preço do diesel e fala em punição. Aqui, muito falando do alívio que o governo federal proporcionou, até abrindo mão ali de suas receitas, para baixar um pouco o preço do diesel, e mesmo assim as pessoas continuam aumentando o preço do combustível na bomba, tentando correr na frente e ganhar com uma situação, lucrar com a situação do petróleo, ainda que isso não esteja impactando de fato o preço da bomba. Mas o lucro fala mais alto, a corrida na frente, a antecipação, também fala mais alto. E aí, presidente Lula, nessa manhã, falou sobre possíveis punições e fiscalizações que têm acontecido nos postos de gasolina. E ainda tem o assunto de ontem. Hoje a gente está cheio de pauta aqui, espero que dê tempo de chegar até o final. O Brasil está mais preparado para a volatilidade do petróleo, que a gente exporta mais do que importa,
e que teria espaço para cortar a Selic. Esses são nossos assuntos de hoje, então como a gente tem bastante coisa para falar com vocês, vamos passar pela nossa agenda rapidinho para não perder tempo. Vamos entender o que mais pode conduzir o dia, o que a gente tem de indicador na agenda dessa quarta-feira, que começa cedo de manhã. Então já vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar, porque antes das 5 horas, às 4h55, saíram os PMIs, né? Então a gente já tem uma série de PMIs aí, 4h55, 5 e 5h30. Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido divulgaram os PMIs industriais finais de março. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil saiu o IPCS de março, então o IPC de março final aqui. E às 8 horas no Brasil também tem índice de confiança empresarial, também já do mês de março fechado. Às 9h30 da manhã nos Estados Unidos tem o relatório sobre criação de empregos no setor privado, relatório ADP. Eu sempre faço a comparação só para vocês entenderem. O ADP está para o CAGED, assim como o payroll está para a nossa PNAD. O ADP ele olha ali para as vagas do setor privado, olha para o setor privado especificamente, e o payroll, que normalmente sai na sequência, olha para o setor de uma forma mais geral, olha para o mercado de trabalho de forma ampla e mais detalhada, mais aprofundada. Então já vamos passar para a nossa próxima página de agenda, porque tem Brasilzão daqui a pouco. Às 9h30 saíram as vendas no varejo de fevereiro. 10 horas aqui no Brasil teve o PMI da indústria também, sai como indústria de transformação, mas é o nosso PMI industrial de março. E aí quando todos eles, índices de gerentes de compras, tiverem sido divulgados, a gente traz para vocês o panorama geral desse termômetro da atividade econômica. Às 10h45 teve PMI industrial também lá nos Estados Unidos e a ISM divulgou o PMI industrial, métrica diferente da S&P Global, nos Estados Unidos também, saiu agorinha. 11h30, daqui a pouco tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até dia 27 de março. E às 2h30 no Brasil tem um velho conhecido nosso de agenda, que é o fluxo cambial semanal. Então uma agenda que tem ali os PMIs como indicador de todos os países. Mas olha, essa semana é minha semana pré-férias e tá todo mundo tentando. Uma hora é o áudio que cai, a outra é a minha tosse que não me deixa falar, agora é a Siri que quer se meter no programa. É uma coisa atrás da outra, uma batalha após a outra aqui no mercado de investimentos, mas vamos ignorar aqui porque ninguém queria falar com você, ninguém apertou. Não chamamos a Siri para a conversa do fluxo cambial semanal. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem indicadores de termômetros mesmo de atividade econômica, mas nada muito relevante que possa tomar protagonismo, ainda mais em um cenário como a gente tem agora. Se a gente tivesse payroll, eu até falaria que, poxa, payroll pode ganhar um pouco mais de atenção, mas o relatório ADP ele é tipo um esquenta para o payroll, né? Não é ali o dado principal de mercado de trabalho. Então, um dia com os PMIs tentando ali um pouco de holofote, mas nada com muita força para conduzir mercado ou para conduzir bom humor, mau humor, de certa forma. Então, um dia de agenda cheia, mas com pouca força para mudar o cenário diante de todo essa volatilidade e essa força que vem o conflito no Oriente Médio. Vamos falar então do fechamento de março e do trimestre, porque apesar da queda de março, a Bolsa Brasileira teve aí o seu melhor trimestre desde 1998. Então, foi um trimestre que não se via há muito tempo, isso porque no começo do ano, ali em janeiro e fevereiro, a gente teve uma alta forte na Bolsa, uma entrada de recurso estrangeiro bem relevante, expressiva aqui na nossa Bolsa nesses 2 primeiros meses, até buscando potenciais de valorização. Nossa Bolsa que estava muito descontada, ainda mais em dólar. Então foi uma oportunidade do recurso estrangeiro achar espaço para ganhar no nosso mercado de renda variável. Não só no mercado de renda variável, mas também nas operações de carry trade, nos juros, que estão bem altos aqui no Brasil. Então foi realmente um mês de fluxo estrangeiro, ou meses de fluxo estrangeiro forte aqui para o nosso Brasilzão. E a Bolsa especificamente também recebeu esse recurso esse que entrou para tentar buscar ganho
naquelas ações até mais sólidas, mais consolidadas no setor financeiro, no setor de commodities também. Então, um recurso que vem aí direcionado para tentar buscar esse potencial de valorização. E no último dia de março, a nossa bolsa subiu 2,71 e chegou perto ali dos 188 mil pontos, fechou em 187.462. Então, isso acabou diminuindo bastante aquela perda acumulada em março, que a gente viu, né, descolar dos outros 2 meses, que foram de altas bem fortes, mas o mês de março estava ali lutando para ficar pelo menos no 0 a 0. Fica no negativo, até chegou a aprofundar mais a queda durante o mês, mas aí o último dia acabou salvando um pouco o mês de março e ele fechou aqui com 0,70, se não me engano, eu vou pegar aqui o número certinho, mas 0,70% de queda no mês, o que é uma queda leve para toda a volatilidade que a gente acompanhou durante o mês, né? Aquela gangorra que eu venho falando do Ibovespa, a roda gigante, que uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo. E isso, né, essa queda só não foi mais profunda porque a gente tem um papel, um protagonismo forte das empresas ligadas às commodities na nossa bolsa. Esse peso acaba trazendo, né, um pouco mais de estabilidade para a bolsa, porque nesse momento as commodities tendem a se valorizar, principalmente refletindo a alta do petróleo. Essas empresas também se valorizam e como elas têm um peso muito grande, isso acaba equilibrando a queda do Ibovespa ou até limitando a queda que poderia ter acontecido aqui na nossa bolsa. Então, muito disso vem desse setor de commodities que segurou o mês de março. Se a gente não tivesse esse peso, muito provavelmente a queda seria mais intensa. Mesmo assim, a bolsa fecha então com um último dia bem positivo e levemente negativa no mês, mas tendo seu melhor trimestre desde 98 com alta de 16,35%. Foi uma alta realmente bem forte para 3 meses. E isso acabou também derrubando o dólar. E ontem esse movimento aconteceu. O dólar furou o piso dos R$ 5,20, caiu 1,31 e teve mais uma forte valorização do real. E aí o que a gente vê, né, nesse primeiro trimestre? Qual o balanço final disso? Bolsa com uma alta relevante aí de 2,71, uma alta bem forte, e o dólar também enfraquecido frente ao real, ou o real fortalecido frente ao dólar. O S&P teve alta de 2,91 ontem e a Nasdaq 3,83. Então, muito desse bom humor que a gente viu acontecendo ontem na Bolsa veio também de ventos vindos do exterior mais uma vez. Mais uma vez esses ventos sopraram, só que dessa vez empurraram a nossa Bolsa para o positivo, porque foi um clima mais otimista generalizado em relação a possíveis resoluções da guerra com o Irã, dos Estados Unidos, Israel e Irã. E essa possível resolução do conflito acabou trazendo essa percepção de menor risco ou diminuição do risco. Com isso, as pessoas ficam com mais apetite para correr o próprio risco. E aí a gente vê todo mundo no positivo e o real se fortalecendo frente ao dólar. Um dia positivo de forma bem generalizada e que acabou salvando aí um pouco o mês de março, que estava numa queda mais profunda e diminuindo também a alta do trimestre. Aí ficou um trimestrão para o nosso Ibovespa. Mas vamos falar de outro assunto. Ontem teve documentário do Banco Master, a gente falou bastante sobre esse assunto, mas nunca é suficiente. Então hoje a gente volta a falar porque o BRB muito provavelmente ele sabia assim de tudo que estava acontecendo no Master, injetou o dinheiro quase ali numa tábua de salvação. Eu falei que o Banco Master ele chega numa situação de necessidade de liquidez, de insolvência, que ele precisa se agarrar em algo. E a tábua de salvação foi o BRB. Foi essa tentativa de venda para o BRB depois de toda a injeção de dinheiro que aconteceu entre 2024 e 2025. Então o BRB foi tentando colocar liquidez no Banco Master, não sendo suficiente, eles tentam comprar o Banco Master, injetando a liquidez que precisava para cumprir, inclusive, as normas do Banco Central. Então você vê que o BRB está sempre ali como essa tábua de salvação do Banco Master.
E os documentos apontam que sim, o BRB sabia que o Banco Master estava todo enrolado, tinha muito risco, tinha alertas inclusive de risco e mesmo assim ele ia comprar o banco. Mesmo depois de injetar 16 bilhões e deixar o banco aparentemente mais sólido, com mais liquidez, com mais caixa, ele também ia comprar o banco, não só comprar, como comprar com um balanço mais inflado que ele mesmo inflou, né? Então o Banco Master está lá soprando, o BRB, desculpa, está lá soprando o Banco Master, ele vai ficar inchado e depois ele fala, agora eu compro. E compra tentando colocar esse dinheiro no Banco Master para cumprir ali as normas e depois, dentro do BRB, isso seria absorvido, isso seria colocado, né, dentro dos balanços do BRB e a gente sabe o caminho que ia tomar e o dinheiro público todo que foi injetado nisso. E dinheiro público que foi injetado nisso, do Distrito Federal e do governo de Ibanez Rocha, dinheiro público que entrou ali, né, e comprou crédito sem comprovação, né, é o dinheiro público que ia tentar comprar o banco para tentar salvar ali no último suspiro do Banco Master, porque ainda assim o controle ia ficar com o Vorcaro, eles fizeram de uma forma para burlar os tribunais de contas, para burlar a necessidade de um olhar mais atento. Então você vê que tudo foi feito para tentar colocar, abafar o caso e jogar para debaixo do tapete, ficar esquecido. Mas como a compra não deu certo, tudo veio à tona. A investigação, inclusive, mostra que os contratos e o próprio balanço não se sustentaria. E não foi por falta de aviso. Aconteceram vários alertas em várias esferas. Era no Rio de Janeiro, era no Distrito Federal, era no Banco Central. Mas como falei, a gente sabe que as pessoas escolheram ignorar esses riscos. Campos Neto ignorou, Cláudio Castro ignorou, Ibanez ignorou. Então você vê que tem uma série de alertas acontecendo em relação a um banco, então isso já traz ali, né, uma desconfiança. Por que está todo mundo alertando que tem alguma coisa errada? E eu mesmo já olhei, no passado, inclusive, antes dele dar problema, um pouco do balanço do Master, e eu via que aquele crescimento era muito estranho, era muito artificial, era todo baseado praticamente em direitos creditórios. Isso é muito frágil para um banco. Tinha uma carteira de crédito que subia de um ano para outro exponencialmente, e isso não é tão comum. Então tinha, assim, quem poderia ter acesso a documentos mais profundos e com mais detalhes do Banco Master iria perceber que sim, ele tinha problemas de solidez, ele tinha problemas de liquidez, tinha uma série de operações suspeitas com outros fundos e isso, se investigado, teria o desfecho que realmente teve. Então não foi por falta de aviso, mas o Banco Master foi negociado, ou o BRB negociou com o Banco Master mesmo sabendo de tudo isso. Então queria comprar, colocou dinheiro, mesmo sabendo de todo o risco, e também não foi por falta de aviso de exposição, porque conforme o BRB vai se expondo ao Banco Master, ele também é alertado. Mas aí ele dá outro jeito de se expor, não só comprando títulos, mas comprando os créditos e limpando o caderninho de fiado, como eu sempre falo, limpando o balanço do Banco Master. E aí pior ainda, que depois a gente descobre que era fraude, né? Então a coisa fica pior do que estava logo no começo. Vamos falar de um outro assunto agora, saindo aqui do Banco Master e do Brasilzão. Vamos pegar esse avião de Brasília e vamos para os Estados Unidos, porque Donald Trump falou nessa manhã em relação à liberação do Estreito de Hormuz, mas ele fez condições, inclusive, do cessar-fogo a essa liberação. Ele voltou a falar sobre a proposta de cessar-fogo, né, diz que Irã fez uma proposta para que esse cessar-fogo acontecesse, mas ele condicionou a abertura. E a gente selecionou um do tweet, não é um tweet, né, porque foi na Truth Social, a gente separou aqui um post de Donald Trump para ler para vocês, que fala justamente sobre essa condição, esse condicionamento, mas com um tom de ameaça ali, porque ele sempre precisa. Donald Trump não consegue. Ele vai falar que está negociando, mas tem um tom de ameaça ali no meio, tem uma subida de tom, porque ele não consegue negociar sem isso.
Então vamos lá. O novo presidente do regime iraniano, muito menos radicalizado e bem mais inteligente que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América, ponto de exclamação. Então aqui ele está falando que esse presidente do regime é mais inteligente que os outros porque pediu o cessar-fogo para os Estados Unidos. Consideraremos, a questão quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Então o Donald Trump condiciona o cessar-fogo à liberação do Estreito. Quando ele estiver aberto, livre e desimpedido, segurem a quinta série. Até lá, vamos bombardear o Irã até a sua destruição. Então assim, ele colocou a condição, como ele sempre faz, colocou ali seus termos e condições. Se não for atendido, o que ele vai fazer? Destruir o Irã bombardear o Irã até a destruição, ou como se diz, de volta à Idade da Pedra. Presidente Donald Trump. Então, ele coloca mais uma vez seu termo e condição. Caso isso não seja aceito, ele já sobe o tom e fala que vai bombardear até a destruição, colocando o seu poderio militar e bélico na história, como ele sempre faz, e subindo a ameaça. Ou você aceita a minha condição, ou você aceita o que eu quero, senão a gente vai te bombardear até a destruição. Senão a gente pode pensar em tomar a Ilha de Kargil. Como a gente sempre fala aqui e sempre aparece, por isso a gente sempre fala, nos posts, nas falas, nos pronunciamentos do Trump, ele coloca condições desiguais de negociação. Ele não negocia, ele impõe de cima para baixo. E se você não aceitar, aí é destruição, aí volta para a Idade da Pedra. Então, um cessar-fogo, ali vamos negociar um cessar-fogo em tom de ameaça? É basicamente isso que ele está fazendo, que parece até contraditório. Mas a gente não quer nenhum pensamento que não seja contraditório. A gente já espera que vai ser contraditório, a gente não espera qualquer coisa diferente de Donald Trump. Então, aqui mais um episódio dessa história, e que por mais que se tenha o alívio, que você vê ali o mercado reagiu bem à possibilidade de negociação, isso acaba jogando um pouco de areia na própria negociação, porque é uma negociação que vem condicionada, e se não for atendido o pedido, e pode ser que não seja, pode ser que o Irã queira negociar de outra forma, se isso não for atendido, aí é bombardeio até destruição. E bombardeio até destruição é o quê? É volatilidade, é incerteza, é a guerra sendo estendida, é prolongamento do conflito, isso sem contar, esse tom de ameaça, e a gente está falando de destruição de um outro país. Então, a gente pode ter várias críticas ao regime iraniano, mas aqui ele está falando em destruir até virar Idade da Pedra. Ele deixou o recado bem claro e direcionado, e aqui colocando seus termos acima de qualquer negociação. Então, na verdade, não está negociando um cessar-fogo, está impondo algo e ameaçando mais uma vez com o tom militar. Agora a gente volta para o Brasil. Então a gente sai lá dos Estados Unidos e volta para o Brasil, porque tem um assunto que inclusive tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, que é o tópico aqui do presidente Lula falando sobre os combustíveis. A gente também separou uma fala do presidente para trazer para vocês, porque ele fala justamente de punição dos postos de combustíveis e da fiscalização desses postos que estão tentando ganhar dinheiro com as pessoas, tentando ganhar lucro, explorando essa situação do petróleo que ainda não chegou o custo ali no posto, mas que alguns postos estão subindo o seu preço para tentar, com a justificativa do petróleo, para tentar ganhar dinheiro. É uma especulação, não deixa de ser também um aumento abusivo. E a gente viu recentemente que a Vibra subiu 35 vezes o preço, enquanto o custo dela foi ali de 3 centavos, ela subiu mais de R$1, R$1,06 o preço também. Então está todo mundo tentando especular, e o presidente deu aí uma declaração, colocou o seu posicionamento em relação a isso e falou sobre fiscalização. Vamos colocar aqui na tela a fala do presidente Lula. O que acontece é que como a gente tem mau caráter nesse país, tem gente mesmo recebendo para não aumentar e está aumentando. Nós estamos com a Polícia Federal, todos os PROCONs dos estados, tudo fiscalizando, porque vamos ter que colocar alguém na cadeia. É isso mesmo, vamos ter que colocar alguém na cadeia.
Então, o que o presidente Lula está dando de recado aqui? Ele está falando para a população, porque o governo federal fez a parte dele. Abriu mão ali das receitas, tentou diminuir na bomba 32 centavos e mesmo assim o diesel continua aumentando. E só isso não é suficiente, porque se tem um aumento de combustível no governo, isso vai cair nas costas desse governo. Ainda que seja aumento de ICMS, ainda que seja o posto querendo lucrar, ainda que seja distribuidor, mesmo que o governo tenha ali aberto mão das suas receitas, isso recai nas costas do governo federal, porque está acontecendo no atual governo. Então não é suficiente só falar, a gente abriu mão do PIS e COFINS, porque a maioria da população não vai pensar nisso. Não importa de onde vem o aumento, o que as pessoas sentem é que aumentou. Então aqui eu sinto como um recado falando que sim, está tendo fiscalização, os PROCONs estão atuando, a Polícia Federal está atuando, para ver se tenta talvez coibir um pouco essa atitude dos postos de gasolina de continuar subindo o combustível sem a necessidade, sem o aumento ter chegado a ele. Então ele está só aumentando, né, até antecipando uma possível inflação, porque isso traz inflação em cadeia, mas antecipando um movimento que ainda não aconteceu para ganhar dinheiro. Porque aí ele não aumentou o custo dele, mas aumentou o preço lá na ponta e o lucro dele nessa história aumenta. Então eu acho que isso precisa ser falado, mas ainda espero uma atitude talvez mais enérgica, talvez uma atitude um pouco mais popular, assim, tentando trazer para as pessoas essas medidas e da onde realmente está vindo o aumento. Porque no final das contas o que a pessoa vai ver é quanto ela pagava antes, quanto ela paga agora e quando foi que aconteceu o aumento. E aí não importa realmente a origem desse aumento, a pessoa vai pensar, no governo, no fim do governo aumentou o preço do diesel, no fim do governo aumentou o preço dos alimentos. Então eu acho que é importante esse papel e é importante isso chegar às pessoas de uma forma didática e que elas consigam entender por que está aumentando o preço e quem tem papel nisso e talvez até não intimidar, mas constranger aí os postos de continuar com essas práticas abusivas, nem que seja por meio da fiscalização, para que isso não aconteça e não desencadeie um processo inflacionário que vai ser muito prejudicial para o país, sobretudo para os trabalhadores brasileiros que têm esse peso maior dos alimentos, se a gente considerar também a classe média dos combustíveis na renda. Então isso precisa ser combatido e espero que o recado chegue à população e que os postos parem de tentar ganhar em cima de uma situação que o custo ainda não chegou para eles. E se vocês não assistiram ontem, falamos aqui de BRB, falamos de Vorcaro, falamos dessa negociação do Banco Master, injeção de dinheiro do Banco de Brasília num banco que estava afundando, que a pirâmide estava ruindo. Se não deu tempo de assistir ontem, estava assistindo o Jogo do Brasil, não deu para assistir, a gente vai deixar o documentário e o debate liberados por tempo limitado para vocês. Então a gente vai deixar lá no YouTube o nosso documentário para vocês assistirem. A única coisa que a gente pede é que vocês entrem em icl.com.br/master para conseguir acessar esse vídeo. E aí vocês vão poder assistir mais de uma vez, assistir uma vez, quer mandar para alguém que não conseguiu assistir ontem, manda esse link, vamos assistir esse documentário porque ele está bem explicadinho, está explicativo também e ficou bem bonito. Eu vi ontem a montagem completa e final e eu falei, pô, ficou bonito e acredito que didático também. Então ficou fácil de entender, um esquema que tem uma série de camadas, uma série de andares, é uma pirâmide complicada, pensando em artifícios financeiros que foram usados, mas a base dela é bem popular e uma coisa muito próxima da gente, que são os CDBs que chegam ali por meio das corretoras para a gente aplicar o nosso dinheiro e como ele conseguiu fazer disso uma pirâmide não só de dinheiro, mas de poder também. Então quer saber mais sobre essa história? icl.com.br/master. Muita gente assistiu ontem, mas se você não assistiu ou quer reassistir, aproveita que ainda dá tempo. Vou arrastar para os nossos vizinhos de cima agora, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Fala, turma. A gente exibiu agora, terça-feira, dia 31, o documentário que explica como foi dado esse golpe do Banco Master. De uma maneira que nunca ninguém tinha explicado. Fácil de entender, mas ao mesmo tempo importante para as pessoas poderem exercer o papel
crítico delas, cobrando quem tem que ser cobrado. E nunca mais caírem num golpe assim. Se você não assistiu, eu recomendo. Assista. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.